noite, amados irmãos, queridos, que estão agora junto conosco, participando desse culto de adoração ao nosso Deus, louvor ao nosso Deus e Pai. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo 1, ele escreveu o seguinte, Paulo: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela operação é santificado. E Paulo então, ele continua aí no versículo 6, de 1 Timóteo 4, dizendo o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. O chamado para o ministério é um chamado onde o objetivo é expor a palavra de Deus. Um dos objetivos é expor a palavra de Deus com fidelidade. O ministro não pode jamais esquecer que ele é fiel ao Senhor. Paulo já afirmava que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores. Lobos vorazes entrariam na igreja e entram na igreja para ensinar mentiras. E isso tem cauterizado a mente de muitos dentro da igreja. São ensinos que têm colocado em jogo a fidelidade de Deus, têm colocado em jogo a palavra do Senhor. E ele diz aqui, ele chama no verso 2 de hipócritas os que tais obras praticam, são hipócritas, a hipocrisia dos que falam mentira e tem parado a mente, a cabeça de muita gente que não para para refletir, não para para estudar e se deixam levar por estudos errados. Sabe o que é interessante? Que Paulo ele não está falando aqui que isso aconteceria dentro do mundo. Não, ele diz que isso aconteceria nas igrejas. É por isso a necessidade de se estudar a palavra do Senhor. É por isso a necessidade de buscar a palavra de Deus de forma digna, fiel. Tem tanta gente que tem recebido estudos errados, ensinos errados, que a mente parou, cauterizou quando Paulo diz. E quando vem a verdade das Escrituras, não querem aceitar porque foi bombardeado com mentiras. Então é nosso objetivo, na palavra do Senhor, ensinando a palavra de Deus, é o meu objetivo, vê-lo crescer cada vez mais, vê-lo tendo intimidade com Deus verdadeiro, entendendo o que a Bíblia realmente tem a nos oferecer e seguindo a Jesus sem peso de consciência, pensando que está fazendo alguma coisa
certa ou errada, agradando ou desagradando a Deus, e na verdade está prosseguindo por um caminho que não é o caminho que o Senhor ensinou. Hoje nós estamos cheios de falsos líderes, falsos mestres, e nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Por isso eu estou aqui nessa noite para ensinar a palavra de Deus, no que estudei, procurando explicar para você que está nessa noite participando conosco aqui da palavra do Senhor. Eu quero então, desde já, convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Peça a Ele sabedoria. Tiago, carta de Tiago, a igreja dele em Jerusalém já enfrentava todos esses problemas. E ele então orienta a igreja. Necessita de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá. Nessa época tão difícil que estamos vivendo, num mundo que já está caminhando para o fim, embora muita gente ainda pense o contrário, estamos caminhando para o fim e Cristo está à porta para voltar. Nós precisamos nos apegar verdadeiramente à palavra do Senhor. Então, ore a Deus, Senhor, fala o meu coração, eu quero aprender do Senhor nessa noite. Eu quero aprender mais de Ti. Deus, Pai querido, entramos agora na Tua presença, ó Pai, pedindo que o Senhor fortaleça, Deus, as nossas vidas, a minha e a do meu irmão, que nesse momento, ó Deus amado, está, ó Deus, interligado, ó Deus, pela internet ou aqui na igreja, prontos para adorar o Senhor e exaltar o nome do Senhor e aprender, ó Deus amado, para glorificar o nome. Ó Deus, em nome de Jesus, convém que o Senhor cresça como o Teu servo, o apóstolo Paulo falou, e que eu diminua. Convém que o Senhor cresça, que a Tua palavra, Deus amado, avance, Deus amado, penetrando cada coração. Em nome de Jesus, que a Tua verdade possa estar presente em cada vida nessa noite, de pessoas que entraram precisando ouvir, precisando, Pai amado, fortalecer a sua alma. Ó Deus, que em nome de Jesus a Tua palavra fortaleça cada vida, Deus. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu poder e abençoa a cada vida que está, ó Deus, presente nessa noite, ouvindo a Tua palavra. E eu louvo, Deus amado, e oro, agradecido ao Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Tem um hino no nosso cenário, de número 221, o hinário presbiteriano, é um hinário antigo, se chama Novo Cântico, na Bíblia Hinário da Igreja Presbiteriana, hino de número 221, que diz o seguinte: um vaso de bênção. E ele começa falando o seguinte: quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus para as novas levar os perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Que você cante comigo esse hino que fala: quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao Teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser
aí na quarta estrofe: é preciso uma vida real, uma vida de fé e de pureza, para o Senhor Jesus nos usar, para que assim possamos tirar a vida das trevas, como diz aí mais um refrão, né? Para retirarmos das vidas das trevas, diz o segunda estrofe: os culpados que vivem nas trevas, é necessário ter uma vida de fé e de pureza. O Senhor, Ele não usa vasos sujos. Ele usa vasos que se deixam se encher pelo poder de Deus. Com isso, buscando a santidade, como a palavra de Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo, buscando uma vida de fé e uma vida de pureza. Então, esse é o costume das igrejas reformadas, porque entendemos que a Bíblia, ela assim nos incita a fazer isso sempre: confessar os nossos pecados, sempre perguntar a Deus onde caiu, pedir ao Senhor que sonde os corações. Por que eu digo isso? Nós estamos estudando aqui em Apocalipse sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, por causa das cartas enviadas para ela, e vamos ver que cada igreja ela tem uma luta, uma dificuldade, e só vencemos essa dificuldade quando reconhecemos assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, não sou nada sem Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso. Quando colocamos a nossa vida dependente na mão de Deus, na dependência de Deus, o Senhor, Ele nos usa como vaso de bênção. Quando confessamos os nossos pecados, reconhecendo que somos fracos. Por isso, então, esse momento de confissão de pecados, eu quero convidar você a fechar seus olhos e ore a Deus. O rei Davi falava aí: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. 1 João, o apóstolo João nos diz: se acaso cometermos pecados, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós. Mas precisamos sempre confessar, precisamos sempre perguntar a Deus aonde precisamos melhorar e colocar nossas vidas perante o Senhor. Pai querido, nesse momento nós queremos colocar nossas vidas no Teu altar. O Senhor sonda e conhece os corações. O Senhor sabe onde falhamos, ó Pai. O Senhor sabe o quanto precisamos de Ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai amado, toque no coração do Teu povo. Em primeiro lugar, ó Deus, fazendo-nos, ó Deus amado, enxergar que o Senhor é o Deus que já perdoou através do sangue de Teu Filho Jesus. Mas também, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, abre os olhos daqueles, ó Pai amado, que ainda não sabem que estão perdidos ou que vivem uma vida de sofrimento e que precisam do Senhor, precisam melhorar no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida dessas vidas, fortalece, Pai, eu te peço. E Senhor, obrigado pelo Teu perdão. Queremos entrar agora na Tua presença, Deus, com a certeza, ó Pai, que o Senhor sondou os nossos corações. Eu sei que tem pessoas, ó Pai, nesse instante que está entrando na Tua presença, que tem problema de mágoas no coração. Outros, ó Pai amado, que têm problemas, ó Deus, em pensamentos. Outros, ó Deus, têm problemas, ó Pai amado, no falar. Outros, ó Deus, que têm agido de forma errada no serviço, no seu trabalho. Alguns, ó Pai amado, no meio da família. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor traz a memória onde precisa melhorar. E, ó Deus, eu te peço, aceita o nosso perdão. Em nome de Teu Filho amado Jesus é que nós te pedimos. E eu oro agradecido, sabendo que o Senhor já nos perdoou. Em nome e no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de entrar na palavra, em Apocalipse capítulo 2,
Apocalipse capítulo 2, no verso 18 a 29, eu quero convidar você mais uma vez a louvar o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos cantar ao nosso Senhor, falando: vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Hino de número 14 do nosso inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana. Ele é santo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós exaltamos o Senhor, como diz a palavra de Deus, porque Ele escuta as nossas orações. Ele ouve a minha oração. O Senhor Deus, Ele prometeu através do seu Filho Jesus, que é só pedir. Ele batei e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á. É o que a palavra de Deus assim nos fortalece. Então, eu gostaria de louvar ao Senhor porque Deus tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem escutado o nosso clamor. Vamos aqui orar, louvando e agradecendo a Deus. Eu quero aqui louvar o Senhor pelas orações que foram ouvidas, dando graças a Deus, porque Deus tem escutado as orações do seu povo. Vamos orar então ao Senhor. Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, sempre os ouvidos atentos. Eu louvo o teu nome, ó Pai, pelo cuidado do Senhor no mundo, ó Deus, tão perverso que vivemos, no mundo caído, ó Deus amado, onde cada dia está pior de se viver. Mas nós louvamos o teu nome, porque o Senhor, ó Pai, tem preservado e cuidado dos seus. Preservado, ó Pai amado, porque, ó Deus,
o teu nome é glorificado. Preservado, ó Deus, porque o Senhor é fiel à tua palavra. E, ó Deus, é motivo de muita alegria louvar o teu nome, ver o Senhor ouvindo as orações da tua serva, da Cássia, ó Deus, que tem restaurado a sua saúde, restaurado a saúde do meu irmão, do Valério, restaurado a saúde da minha irmã, da minha esposa, da Lenice. Te louvo, ó Deus amado, em ver que o Senhor tem cuidado, Pai, de muitos aqui na tua casa, fazendo milagres, ó Deus amado, e cuidando, fortalecendo a cada instante, a cada vida aqui nesse lugar. Em nome do teu Filho amado Jesus, as pessoas que, ó Pai, estão agora agradecendo, louvando o teu nome, nós também estamos alegres com cada um, Pai. Que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço, que o Senhor, ó Deus, é o Senhor que é fiel à tua palavra, e o teu amor, ó Deus, é para sempre com o teu povo. Muito obrigado, Pai querido. Obrigado por essa bondade, obrigado por esse amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós te louvamos e oramos agradecidos. No nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse, como eu falei ainda há pouco. Nós estamos já no capítulo 2, do verso 18 a 29, nas cartas endereçadas aí às igrejas, pela pessoa de João que estava vivendo numa ilha, João estava vivendo na ilha de Patmos, e ali então o Senhor fala através da vida dele, fala para 7 igrejas. Vocês vão ver que nessas 7 igrejas elas têm uma identificação muito forte com as igrejas de hoje. Como nós estamos estudando aqui, veremos a cada igreja que toda vez que, pelo menos eu, toda vez que eu estou estudando essas igrejas, vem na minha memória os dias de hoje. Não estamos vivendo dias diferentes que o apóstolo João vivia. Os problemas em comunidade é o mesmo. O legal que acho que nós vemos aqui é o Senhor Jesus passeando pelas igrejas. Ele passeia, por quê? Porque é Ele que salva, é Ele que escolhe o seu povo, é Ele que chama, e Ele passeia então observando os problemas de cada uma. Como nós vimos aí na igreja em Éfeso, nós vamos ver que é uma igreja, uma igreja que trabalha com muito trabalho, como diz aí no versículo 2, onde Jesus diz assim: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, mas é uma igreja que falta o amor. O Senhor, Ele passeia pelas igrejas para que possamos assim, a cada dia, se consertar perante o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Então ele leva para João um livro para que João apresente às igrejas, que elas vejam quais são os problemas delas. Quando nós oramos, o Senhor, de alguma forma, Ele abre nossos olhos, mas principalmente através da sua palavra, para mostrar a nós que problemas que nós precisamos corrigir dentro da igreja. Você pega aqui a igreja de Esmirna, como nós já vimos aqui, vemos aí que o Senhor Jesus, Ele diz no verso 9: eu conheço a tua tribulação. Ele sabe que é uma igreja que sofre, por ser uma igreja pobre, e sofre pela opressão do inimigo, pelas mentiras que se levantam contra ela. Mas Deus diz no verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor fortalece a igreja. Na igreja de Pérgamo, nós vamos ver que é uma igreja, como nós estudamos aqui, ou melhor, fiz dela um sermão, no domingo. Vamos ver que a igreja de Pérgamo é uma igreja que não tolera pecado,
né? Que ela conhece a palavra do Senhor, é uma igreja fiel que é capaz de morrer pela instituição, mas o Senhor conhece os problemas dela também, sabe que ela tem sustentado doutrinas erradas dentro dela. As igrejas, cada um tem a sua luta, tem o seu problema. Eu ouvi uma palavra uma certa vez de um amigo, onde ele dizia o seguinte: se você está atrás de uma igreja perfeita, quando você achar, não entre nela, porque você vai estragá-la. Se você achar uma igreja perfeita, você não entra nela, porque você vai acabar estragando ela. Em outras palavras, não existem igrejas perfeitas. Não existem igrejas perfeitas. O Senhor Jesus, ele já passeia pelas igrejas, para que as igrejas vejam que ela precisa do Senhor. Então eu espero que nesse estudo sobre as igrejas, que nós estamos aqui, na verdade, estudando todo o livro de Apocalipse, vai começar pelas igrejas, que Apocalipse foi escrito para essas igrejas, e o Senhor Deus, como é o Deus que sabe todas as coisas antes mesmo que venha acontecer, ele sabia que isso seria importante para nós, que os exemplos dessas igrejas serviriam muito para as igrejas de hoje, para as comunidades de hoje. Em nenhum momento você vai ver na Escritura o Senhor pedindo assim: não quero que os meus filhos congreguem, eu quero que cada um fique em casa. Não, Senhor Deus, você não vai ver em nenhum momento na palavra ele falando isso. Mas ele fala das igrejas, porque é nas igrejas que nós aprendemos, é nas igrejas que eu vejo qual é o problema, que eu me identifico e que a igreja como um todo, ela se identifica. E aí procuramos melhorar dentro dela. Então aqui, na igreja de Tiatira, eu vou ler aqui do verso 18, não vou ler todo, vou ler apenas até o verso 22, mas vou tentar explorar toda a carta à igreja ainda hoje, se Deus assim permitir. Vamos lá. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Coisa séria. Engraçado que Tiatira não era uma igreja importante como a de Éfeso, não era uma igreja de posição como a de Pérgamo, era uma igreja pequena, mas que o Senhor gasta muito tempo falando sobre ela. O que tinha de importante em Tiatira, na cidade, era a sua posição geográfica, onde ela estava localizada. Ela tinha um importante centro comercial, onde dali havia vários grêmios. Um exemplo disso, tem muitas cidades que têm associação de comerciantes, onde os comerciantes se reúnem para organizar festas, vender e assim fortalecer o comércio. Assim também era na cidade de Tiatira. Havia ali vários grêmios de comércio. Havia ali a associação dos tintureiros, havia ali a associação daqueles que faziam lã, associação de quem vendia couro, associação de quem vendia linhos, associação de quem vendia bronze, também púrpura.
É tanto que você vai encontrar na palavra, no livro de Atos 16, uma mulher chamada Lídia, que ela vendia púrpura. Ela era de Tiatira. Ela fazia parte desse grêmio, dessa associação de comerciantes. E seria ali em Tiatira quase impossível ser comerciante sem fazer parte desses grêmios. Era quase impossível. Agora, o interessante de tudo, olha que cada igreja tem uma luta. E essa de Tiatira não era diferente. Por quê? Cada grêmio ali, ele tinha a sua divindade tutelar. O que é isso? Ela tinha o seu mascote. Ela tinha no dia de hoje, vamos colocar assim, o seu padroeiro. Time de futebol, cada um tem o seu padroeiro. Acho que a maioria conhece mais o Corinthians, né? Padroeiro do Corinthians. São Jorge. O Flamengo tem outro. O Vasco da Gama, não sei. Meu time eu acho que não tem nenhum. Não sei. Mas sempre tem. Né? Tem um padroeiro. Nos grêmios não era diferente. Tinha a sua divindade. E aí então eles faziam as festas de organização, onde eles haviam ali comidas sacrificadas a esses deuses. E chegava a um ponto nessas festas tão sujo, que ali havia os valores morais. A cada instante naquelas festas eles iam se perdendo. Os valores morais, eles eram naquelas festas deixadas de lado. Festas obscenas, como em quase todo o livro, em todas as cartas, em cada igreja da Ásia, tinha essa dificuldade, tinha essa luta que as igrejas enfrentavam. Ou era imoralidade, ou era culto aos ídolos, comida sacrificada aos deuses. E nessa cidade de Tiatira não era diferente. Agora você imagine uma cidade que só vivia de comércio e um crente ter um comércio nessa cidade. Eita, né, João? Eita! É difícil um crente nesse comércio, um comércio nessa cidade. Imagine. Mas esse era o problema de Tiatira. Não havia perseguição. O problema, sabe onde é que estava? Dentro das igrejas. O que os cristãos deviam fazer nessas circunstâncias? Fazer parte do grêmio? Se não fizesse parte, era difícil sobreviver no comércio. Se você tinha um comércio dentro da cidade, mas você não fazia parte de uma associação, você estava fadado ao fracasso. Era quase que falência. Agora, o que fazer numa circunstância dessa? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual seria a posição do cristão? Se sai do grêmio, ele perde a sua posição, ele perde a sua reputação, ele perde o seu lucro financeiro. Se permanece nessas festas, ele nega Jesus. O que fazer num tempo desse, num momento desse? Era difícil. E sabe o que é interessante? Você abre aqui a palavra, você vai ver, voltando aí a Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver aí uma mulher que ela parece dar a solução para o problema. No verso 20, tem uma mulher do qual o anjo, o Senhor Jesus, ele dá o nome dessa mulher de Jezabel, recordando aquela mesma Jezabel do Velho Testamento, esposa do rei Acabe, aquela mulher tirana, aquela mulher que corrompia o povo de Deus, aquela mulher que levou Acabe a ser infiel ao Senhor,
sacrificando ofertas para outros ídolos. É aí, lógico, que não é a mesma mulher, mas é quem o Senhor identifica dentro daquela igreja como uma mulher parecida com Jezabel, do Velho Testamento. Tem muita Jezabel dentro da igreja, que procura desviar os cristãos da verdadeira fé. Não é Isabel, é Jezabel. Tem muita Jezabel dentro da igreja, né? Que procura enganar o povo de Deus. E aqui então no versículo 20 diz o seguinte: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, ela a si mesmo se declara profeta. Será que é parecido com as igrejas hoje? Onde as pessoas estão se declarando apóstolos, né? Essa se declarava profeta. Ela se deu o grau de profeta. E ele diz o seguinte: não somente ela ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas a eles. Qual é a solução que essa mulher Jezabel encontra? O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, resumindo, o que é que diz o versículo 20? Diz o seguinte: olha só, igreja, para vocês vencerem a Satanás, vocês precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. O ensino de Jezabel, o que é que era? Ela enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Meu irmão, isso é ensino do capeta, né? Essa é Jezabel. É o que temos ouvido muito por aí. Já vi pessoas falando o seguinte: pastor, olha, o senhor não tem a experiência que eu tenho. Olha, eu vivi em lugares sombrios, de trevas. Olha, pastor, eu posso dar o testemunho porque eu vivi assim. Meu irmão, isso é um testemunho, não é um testemunho. Para ter tristeza, não é para se vangloriar, não. Já ouvi pessoas cristãs, misericórdia, enganadas, que ela diz o seguinte: pastor, olha só, o meu filho, eu deixo meu filho ir para participar a bailes, de festas, para que ele experimente e para que ele veja que isso é ruim. E se ele gostar? Né? Meu irmão, não preciso saber que veneno é ruim para eu tomar. Só se eu tomar, não. Eu sei que o veneno é ruim, eu não vou tomar. Eu não preciso experimentar o mundo para saber que o mundo é ruim. Eu gostei de uma frase uma certa vez de um pastor, meu pastor da adolescência. Talvez ele já tenha pego essa frase de outra pessoa, mas ele dizia o seguinte, ele dizia o seguinte, que o tolo, ele aprende pela experiência própria, e o sábio pela experiência do tolo. Aquele que vai experimentar para saber como é que é, ele serve de exemplo para mim. Eu não vou entrar nessa. Se a Bíblia já dá o exemplo de tantos homens que caíram, do mal que faz, por que eu vou entrar no lugar que faz mal? Mas tem muita gente seguindo o exemplo dessa mulher do capeta de Jezabel. Tem mulheres ensinando isso na igreja, ensinando essas coisas, que o importante é a experiência. Ai, pastor, eu tive que ir lá para o mundo para experimentar que as coisas do diabo é feia. Não precisa. E esse era o ensino dessa mulher que ela ensinava para a igreja, né? Como é que era a cultura da igreja? Vamos parar um pouquinho e ver como é que era a cultura da igreja de Tiatira. Conhecer um pouco ela. O que é que a Bíblia fala sobre a igreja de Tiatira? Vamos ver aqui. No verso 19 ele diz o seguinte: conheça as tuas obras, conheça o teu amor, a tua fé. Olha só, a igreja de Tiatira, ela tinha o que a igreja de Éfeso não tinha. A igreja de Éfeso não tinha amor. A igreja de Tiatira era uma igreja amorosa.
Esse é um ponto positivo para a igreja. O que mais essa igreja ela tinha de exemplo? Ela era uma igreja crescente. Olha como diz o verso 19 aí no final: a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Quer dizer, chegava gente. A igreja dá a entender que era uma mega igreja, cheio de membros. Ela também era uma igreja forte, tanto no amor como na fé. Como ele diz aí, conheça a tua fé. O que falta em algumas igrejas, tinha sobrando na igreja de Tiatira. Uma igreja cheia de fé, era uma igreja amorosa, era uma igreja que crescia, era uma igreja cheia. Como ele diz assim, conheça as tuas obras. O que apresenta mais em Tiatira? Vamos conhecer um pouco ela. Ela era uma igreja dinâmica, sobre a observação de Jesus. Jesus se apresenta ali como aquele que conhece profundamente a sua igreja. Ela é uma igreja observada por Jesus. Olha o que ele diz aí, no verso 18: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Os olhos como chama de fogo, o que no sentido literal dessa palavra, né? Ele está dizendo o seguinte: o Senhor, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda todos. Olhos como chama de fogo, ele tem o significado que o Senhor, ele conhece o mais profundo da alma. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele sabe as obras, ele sabe as intenções. E por que Cristo se apresenta assim, como aquele que tem os olhos de fogo? Porque muitas práticas erradas estavam sendo toleradas dentro da igreja. E quando ele diz olho de fogo, a maioria das vezes que você vê fogo no Novo Testamento, maioria das vezes, você vai ver como sinal de juízo de Deus. Ele vê com um olhar de juízo. Ele vê as práticas erradas que acontecem. As pessoas podem esconder uma das outras, mas ninguém esconde isso de Deus. Ele vai julgar os segredos do coração do homem no dia do juízo. O que Deus está mostrando, falando assim: olha, eu estou vendo que vocês estão pecando e tolerando o pecado. Quero ver vocês fazerem isso na minha frente. Não é fácil. Está tudo sob a observação de Deus. Não pense vocês que o Senhor não observa a nossa vida, porque o Senhor, ele observa todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele se apresenta aí no verso 24 como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis das infiéis. Olha o versículo 24, o que é que diz aí. Só para dar um descanso na voz, a igreja pode ouvir. Pedir a Adriana que dê uma leitura, faça a leitura. Verso 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Outra carga não jogarei sobre vós. Jesus aí apresenta 3 grupos dentro da igreja. No verso 24, que a Adriana acabou de ler, ele apresenta como os que eram fiéis. Eu conheço os que são fiéis, né? Como ele diz aí, tanto quanto não tem essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, né? Digo todavia a vós outros demais que atira, a tantos quantos não conhecem, aqueles que são fiéis. O Senhor, ele mostra os que não conhecem as falsas doutrinas, os que andam de maneira fiel. Ele também conhece os que estavam tolerando o pecado. Esse é o segundo grupo. Diz aí no versículo 20. Olha o que diz. Nós acabamos de ler ainda há pouco, né? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Isabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Há aqueles que toleram o pecado. Jesus sabia que havia esse grupo lá dentro.
E também ele conhece os que estavam vivendo no pecado. No verso 21 e 22 ele completa: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstade cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, o Senhor vê que existem aqueles que são fiéis, como diz o verso 24, os que veem o pecado e toleram o pecado, e aqueles que estão afundados no pecado dentro da igreja. Há três grupos quase sempre dentro das igrejas. Há aqueles que procuram o Senhor com fidelidade. Com que grupo você se identifica? Com aqueles que procuram andar com o Senhor, ser fiel ao Senhor? Com aqueles que passam a mão naqueles que andam em pecado? Ou você é daqueles que está afundado no pecado? A Bíblia ensina que existe o joio no meio do trigo. Sempre vai existir o joio dentro do trigo. E na igreja de Tiatira tinha ali joio e trigo andando junto. E o Senhor, ele mostra que ele conhece. Jesus, ele sob a observação dele, ele vê os que são fiéis dentro da igreja. Ele apresenta aquele que conhece profundamente, se apresenta como que conhece profundamente a igreja. E em terceiro, ele se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas de uma igreja. Ele reconhece as marcas positivas. O Senhor, ele não só vê coisas negativas. Muitas vezes a nossa visão é tão pequena que nós ou enxergamos só o que é bom dentro da igreja, ou enxergamos só o que é mal dentro da igreja. O Senhor Jesus não, a visão dele vê tudo, vê o todo. Ele se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas de uma igreja. Olha o versículo 19. Está aberto aí, João, sua Bíblia? Lê aí o versículo 19. Isso. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha, o Senhor, ele conhece, como falamos ainda há pouco, o amor da igreja, a confiança que a igreja tinha em Deus, a fé que ela tinha no Senhor. Ele sabe que aquela igreja é uma igreja marcada por perseverança, por paciência triunfadora. Ele vê as marcas positivas de uma igreja. Irmãos, eu oro a Deus e eu peço ao Senhor que você que está nos assistindo, que faz parte desta igreja ou de qualquer outra igreja, que em nome de Jesus, não fica só olhando as partes negativas de uma igreja, não. A Bíblia fala que nós devemos imitar o Senhor Jesus. E Jesus, ele vê coisas positivas numa igreja. Às vezes as pessoas falam que estão decepcionados com Deus, decepcionados não com Deus, mas com o templo, que preferem não frequentar templos, porque só olha coisas negativas. Conheço uma senhora, conhecia há muitos anos, que ela falava: pastor, eu vou para a igreja. Não, pastor, quando eu vou para a igreja, eu olho para um lado, tem um olhando para mim com os olhão. Eu olho para o lado, tem outro olhando para mim. Misericórdia, a mulher vê todo mundo olhando para ela com olhar condenatório. E eu falei: olha, minha irmã, quer ver tua vida melhorar? Comece a participar do serviço na igreja e comece a fazer amizade com essas pessoas, que você vai ver que o teu olhar é enganoso. Você vai ver que o teu olhar que não é bem assim. Procure ver as coisas boas na casa de Deus, porque a igreja do Senhor, ela é do Senhor, e as pessoas que entram ali são pessoas que precisam de mudanças. Se fossem perfeitas, não estavam na igreja, estavam no céu. Se a igreja fosse feita de pessoas perfeitas, elas já não estavam mais aqui, elas estavam na glória. Então vamos olhar o lado positivo de cada um. O Senhor Jesus, ele viu, ele observa, ele vê as marcas positivas da igreja.
Ele vê que nela havia amor. Não tem algo mais gostoso você chegar num lugar onde você é amado? Não é ruim você chegar num lugar como na igreja de Éfeso, uma igreja boa, linda. Eu imagino que se fosse o dia de hoje, bancos estofados, ar-condicionado, aquela igreja bonita, aquele pessoal tudo de gravata, tudo arrumadão, mas ninguém olha para você. Não é triste? Aí você chega numa igreja em Tiatira, que tinha o pecado desse capeta de Jezabel dentro da igreja, mas era uma igreja amorosa, onde as pessoas se amavam, ajudavam uns aos outros, tinha coisa boa. Uma igreja que orava, cheia de fé, uma igreja de paciência, é tanto que tolerava por demais esse pecado dessa mulher, que foi necessário o Senhor Deus intervir. Tem coisas que Deus permite aos homens de oração que intervenham, mas como não tem oração, é necessário ele entrar. E ele precisou de um modo espetacular, de um fenômeno aí sobrenatural, de mostrar numa visão para João o problema dessa igreja. Mas era uma igreja cheia de virtudes também. A igreja de Tiatira é uma igreja tolerante ao pecado, sob a reprovação de Jesus. No Apocalipse 20, que nós já lemos aqui, nós vamos ver que ela tolerava o pecado, Jesus reprovava esse pecado. Nós destacamos aqui, em primeiro lugar, que antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, sabe o que é interessante? Ele reprova a igreja. Olha o que ele não fala assim, eu tenho porém contra essa mulher, vou derrubar, vou matar, vou tirar essa mulher da igreja. Não, ele diz primeiro o seguinte, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher. O Senhor falou, eu tenho porém contra vocês. Por isso, da necessidade de se levantar líderes dentro da igreja, para trabalhar junto com aqueles que é chamado pelo Senhor como pastores. É necessário não fechar os olhos aos pecados, porque o Senhor, ele levanta líderes pelo zelo com a igreja, e ele vai cobrar de toda a igreja através das suas lideranças. E o Senhor fala para a igreja, tenho contra vocês as lideranças, os membros que toleravam, que deixavam, que não se importavam, que não disciplinavam. Uma igreja que disciplina é uma igreja que ama. Igreja sem disciplina é igreja sem amor. Às vezes as pessoas falam assim, mas pastor, por que presbiteriano tem esse negócio de disciplinar? Para que o fermento, um pouquinho fermento, ele não venha a engrossar toda a massa, a levedar toda a massa, a inchar. Porque quando é tolerado um pecado, ele se torna de pecadinho, ele se torna um pecadão. Ele enche toda a igreja. Por isso a necessidade de tratar dentro da igreja. Então o Senhor Jesus, ele primeiro reprova a igreja. E era uma igreja que estava crescendo. No verso 19, quando nós vimos aí, conheça as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras, o que indica que era uma igreja mega, cheia. Sabe o que dá a entender? O que Satanás corrompe o seu interior e, em vez de atacá-la de dentro para fora, ele ataca a igreja de fora para dentro. Ele traz as coisas erradas para dentro dela. Sabe o que dá a entender? Que aquela igreja estava enchendo, porque as pessoas que estavam fora entendiam o seguinte: olha, se aquela igreja ali tolera pecado, é aquela igreja ali que eu quero. Tem muitas igrejas que crescem por não confrontar pecados. Na verdade, ela não enche. Ela não enche, ela incha. Tem muitas igrejas inchadas. Tem muita gente que vai, olha pastor, igreja boa é a igreja lá do tambor, tombalado da cara, essas coisas. Porque aquela igreja, pastor, olha ali, tem mais de 200 membros. Mas quanto mais gente, mais pecado. Se não tratar, vai só virando um bolo inchado.
sem qualidade, sem gosto, só inchado. E era o que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. Era um mega templo, era uma igreja cheia, não é? Mas era uma igreja onde o Senhor Jesus reprova ela por não tratar de pecados. Tem igreja hoje em dia que nem rol de membro tem. As pessoas não sabem nem o que é isso. Nem conhece o pastor, nem o pastor conhece os membros. Não sabe nem de onde ele veio, de onde ele está, o que está fazendo ali. Mas virou um clube. Você diz, pastor, eu faço parte da igreja tal. Virou status, né? Jesus reprova a igreja por ela ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Tolerante com o falso ensino. Aqui nós vamos também ver aí em segundo lugar que Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade, como nós vimos aí no verso 20. A Bíblia diz que nós não podemos viver no pecado. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, olha aí, Romanos, capítulo 6, verso 1 e 2. O que é que diz? Fala o seguinte aí, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Era a ideia de muitos também da igreja do Senhor ali em Roma. E aí ele fala o seguinte: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então a Bíblia diz que nós não podemos viver em pecado, sem essa que, pastor, eu vou pecar porque aí eu vou ter uma experiência e nessa experiência eu vou poder dar meu testemunho, porque eu tive vida, eu vivi naquele mundo. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sem essa, que é necessário experimentar. Paulo diz como tem que ser os cristãos. Em 1 Coríntios, depois de Romanos aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Olha o que é que diz a palavra do Senhor aí, em 1 Coríntios 14, 20. Fala o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser como crianças, na malícia. O que tenho visto de crentes maliciosos, cheios de piadas pornográficas, cheio de hoje a moda é piadas com duplo sentido. E a Bíblia diz que nós devemos ser como criança. A criança, você conta as coisas, ela não sabe definir o bem do mal. Para ela é tudo puro. E precisamos, como a palavra do Senhor diz aqui no início, que Jesus fala para a igreja de Tiatira, né, elogiando ela, que é necessário ter aí o amor, e como ele diz para a igreja de Pérgamo, ter uma pureza. A igreja precisa de pureza, precisa ser pura, na malícia, dizer não ao pecado. O Senhor, ele, observando a igreja, ele vê uma igreja, ele confronta a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele oferece a ela a oportunidade de se arrepender. O Senhor, ele oferece à igreja, observando a igreja, ele oferece àquela igreja a oportunidade dela arrepender-se. No verso 21 ele diz aí, versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Antes de Jesus tratar
com juízo a igreja ou a vida de qualquer pessoa, primeiro ele confronta com a misericórdia. Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, ele demora a agir. Ele primeiro apresenta as saídas. Sabe, gente, eu vejo muitos cristãos, eu nasci num lar cristão também, e vejo muita gente assim: olha, gente, eu tenho medo de pecar, porque o seu pecado Deus vai castigar. Aí ele comete o pecado. Aí, ai meu Deus, e agora? A mão de Deus vai pesar sobre mim. Aí passa meses, passa ano, mais ano. Aí, olha, nada aconteceu. Nada aconteceu. Não aconteceu nada comigo. E vai de novo. E vai de novo. Quando pensa que não está afundado no pecado. Sabe por quê? Porque Deus é paciente. Vamos lembrar aqui do rei Saul. A paciência de Deus com o rei Saul está presente no Velho Testamento. Foi o primeiro rei de Israel. Você vai ver ali em 1 Samuel, você vai ver em 2 Samuel, a história do rei Saul. Foi o primeiro rei. Escolhido não por Deus, mas pelo povo, que viu um rei bonito, grande, forte, de presença, e falou assim: esse ali é o nosso rei. O cara tem presença de palco, o cara é bonito, o cara é forte, o cara fala bem, esse é o nosso rei. Mas era um rei desastroso. Ô camarada que fez bobagem. Primeiro, Deus pede para ele destruir o povo inimigo, ele poupa o que o povo inimigo tinha, que Deus pediu para destruir, foi desobediente. Depois ele faz um jejum no meio da guerra e promete a Deus a matar quem quebrasse o jejum. É voto de tolo tirar a vida de alguém. E o pior, quem vai e come do mel, morrendo de fome, é seu filho Jonatas. E ele vai querer matar seu filho. E o povo impede que ele mate seu filho. Foi um homem que Deus teve misericórdia com ele. Tentou matar o rei Davi por ciúme. Até então o pastor Davi. Até o ponto de Davi chegar por trás dele no monte e corta um pedacinho da roupa dele para que: rei, eu poderia te matar, mas eu não vou matar o ungido de Deus. Olha as oportunidades que Deus deu para o rei Saul. E como Deus nos dá a oportunidade de se arrepender. Ninguém pode culpar Deus de não ter dado chance e oportunidade. Porque as oportunidades sempre batem a porta. As pessoas que não querem abrir. Deus está sempre chamando ao arrependimento. Deus está sempre batendo a porta. Mas as pessoas não querem abrir a porta. Depois vão reclamar. Por que Deus? Por que Deus? Deus fala aqui, no verso 21. Ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependam. Deus, ele é bondoso, ele é paciente, ele é a essência da paciência, nasce dele. Uma igreja confrontada por Jesus, ele confronta em segundo lugar, e antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a confronta com a disciplina. Primeiro, Jesus trata a igreja com juízo e a confronta com a misericórdia, no verso 21. Depois, agora, ele confronta com a disciplina, no verso 22. Olha o que ele diz aí no versículo 22. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eis que a prostituta de cama, quer dizer, quem cai em pecado vai ficar doente. Eu vou colocá-lo na cama. Tem muita gente aí que só reconhece a mão de Deus depois da disciplina. Quando está ali passando mal. Quando vê que pelo fruto do pecado é que ele está acamado. Quando vê que foi por causa do pecado que ele está ali embaixo no hospital, numa cama do hospital, e sabe que tudo aquilo ali foi por causa do pecado. Deus fica falando. Eu já vi muita gente assim: pastor, eu sou crente,
mas eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de beber. Quando está com cirrose, que está no hospital, aí o médico fala, a partir de agora você não pode colocar mais uma gota de álcool na sua boca. Ah, é verdade. Ele não coloca mais. Quando se converte, e fala assim, pastor, eu não aguento deixar de fumar. Aí quando o pulmão está todo manchado, o médico fala, se você fumar mais um cigarrinho, você vai partir daqui já, direto com o pai. Aí o cara fala, ai pastor, eu fui necessário, eu precisei deixar de fumar. Então deixa, né? Precisa saber qual é a motivação. Então Deus diz assim, eu sou tão paciente que Ele confronta com a misericórdia, depois com a disciplina. Será que é necessário eu disciplinar vocês para que vocês acordem? Ele transforma o leito da mulher do adultério no leito de sofrimento. É uma igreja confrontada por Jesus. O Senhor confronta a igreja, porque a falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação implacável do juízo de Deus. Olha o que diz aí o verso 23. Matarei os seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quando acontece uma tragédia pelo agir de Deus, no juízo de Deus, que chega o juízo do Senhor, depois dele ter, com a paciência dele, oferecido a misericórdia, oferecido a cama de leito, e a pessoa não se arrepende, é necessário agora o meu juízo. Deus tem dado oportunidade para cada um se arrepender. Vamos colocar o dia de hoje. Deus tem avisado. Primeiro está vindo pandemia em cima de pandemia. Agora chegou uma terrível. E não pense vocês que acaba, vai vir outras. É o aviso de Deus para que o povo se arrependa. Primeiro agiu com misericórdia, depois acamados, depois vai gerar a morte, meu irmão. Depois o Senhor Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. E não pense vocês, como muita gente fala, que terá uma segunda chance. Porque Jesus não fala que ele vai voltar 3 vezes, só 2. Vai ser um estrondo. As pessoas vão correr com medo de Deus. E 1 Coríntios capítulo 6 fala que os mortos em Cristo ressuscitarão para julgar aqueles que andaram fielmente no caminho do Senhor. Não vai ter segunda chance. Tira o cavalinho da chuva. Quem pensa assim? É melhor se arrepender agora e aceitar o Senhor Jesus Cristo enquanto pode. Uma igreja encorajada a ser fiel no olhar do Senhor, nós estamos aqui na observação de Jesus, até o fim, a despeito da apostasia de outros, ela é encorajada. O Senhor Jesus, ele observando, ele encoraja a igreja também. O Senhor Jesus observando, ele pede que a igreja se arrependa. O Senhor Jesus observando, ele vê o lado positivo da igreja, mas agora ele encoraja a igreja a ser fiel, no verso 24 e 25, olha o que ele diz aí. Leia aí, por favor, Adriano, mais uma vez. 24 e o 25. Digo-vos, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Até que eu venha, tão somente conservai o que tendes. Olha só, é uma igreja encorajada a ser fiel, e é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. No verso 24 ele diz, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, a outra carga não jogarei sobre vós. Os que não conhecem a doutrina de Jezabel, os que estão firmes, os que se mantêm firmes, porque o Senhor conhece aqueles da igreja que estão firmes no caminho do Senhor.
possível manter-se firme na doutrina mesmo quando outros se desviam. Em segundo lugar, é possível manter-se puro na conduta mesmo quando outros se corrompem. Quando o Senhor diz aí no verso 24, mais uma vez, né? É possível se manter puro enquanto outros se corrompem. É preciso entender que já temos tudo em Cristo, que não precisamos de mais nada, né, para uma vida plena. Olha o versículo 25, como a Adriana acabou de ler. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. O que é que nós temos? O que é que nós temos de mais precioso? Está gravando, hein, Pedro? O que nós temos de mais precioso? A palavra de Deus, está certíssimo, mas que nos apresenta Jesus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, o bem mais precioso. Guardamos Ele na palavra, como aqui o Pedro falou, mas temos o Senhor Jesus conosco. Esse é o bem mais precioso que temos. Jesus mostra: conserve o que tens. Fiel, mesmo em meio a uma igreja que tolerava a imoralidade, tolerava o andar em pecado, o sincretismo, a união com o mundo. Ele diz assim: vocês que guardam a minha palavra, vocês que vivem a vida plena, é preciso entendermos que o que nós temos de mais precioso é Cristo. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que eles precisam buscar novidades para ter experiência profunda com Deus. O que tenho mais visto hoje em dia, que cada dia mais tem aqui criado uma revolta dentro de mim, são pessoas que procuram algo mais além de Jesus dentro das igrejas. Ai, pastor, tem uma pastora ali que, meu pastor, que ela põe a mão, o cara cai. Ali é que é o lugar espiritual. Pastor, tem um lugar ali que é a igreja de fogo. Né? Eu quero uma igreja, meu irmão, que me ensine a amar Jesus através da palavra dele, como foi exposto aqui. Através da palavra, que cada dia mais eu me apaixone por Cristo, que o temor de Deus entra no meu coração, que a cada dia conhecendo Ele, eu fique apaixonado por Ele, pelo que Ele fez, pelo seu amor por mim. Mas as pessoas querem a igreja, de camarada que dá 3 pulinhos, do camarada que parece mais um feiticeiro, que sai profetizando e adivinhando o futuro da pessoa. Atrás de novidades dentro da igreja. Pastor, eu vou para a igreja ali que tem umas luzes que brilham, a luz que apaga, o negócio fica preto, rapaz, tem uma luzinha vermelha, sobe uma fumaça, olha, o cara toca numa guitarra, faz aquele som, aquela coisa, que vem aquele, uau, pastor, eu sinto Deus. Você tem que sentir Deus, você tem que chorar quando ouvir a palavra de Deus. Ouvir o Senhor, se arrepender dos seus pecados, como Deus falou para a igreja de Tiatira. Arrependa-se, não tolere pecados. Isso tem que ser a nossa vida com Deus. Não tolere o que é errado, porque o Senhor há de cobrar, o Senhor há de voltar com o seu juízo, como Ele prometeu aqui no verso 20 até o 22, no juízo contra os que brincam com o nome do Senhor. E o Senhor então, Ele termina recompensando a sua igreja pela vitória. O que permanecer fiel ao Senhor até o fim é uma igreja que será recompensada. Olha do verso 26 em diante. Do verso 26 até o 29. Diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor que guardar até o fim a obra do Senhor Jesus, no verso 26, guardar até o fim significa perseverança, e essa é a marca dos santos.
a perseverança. O Senhor Deus, Ele promete a todo aquele que estiver debaixo do seu sangue, que Ele lhe dará o Espírito Santo, que lhe dará força para perseverar até o fim. Basta ele não querer se contaminar com esse mundo, buscar o Senhor, e o Espírito Santo vai ajudá-lo na perseverança. Aquele que guardar até o fim, o Senhor vai dar autoridade sobre as nações. O que é essa autoridade sobre as nações? O vencedor vai julgar os ímpios e vai reinar com Cristo. Quer ver o que diz o significado desse darei autoridade sobre as nações? Tem muita gente que usa isso aí e fala assim: oh Deus, para a teologia da prosperidade, o Senhor me deu poder e eu agora tenho autoridade sobre todas as nações. Tudo que eu quiser vai vir para mim. Não, não é isso que Deus está falando. Quando Ele diz que ao vencedor Ele vai dar autoridade sobre as nações, abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Olha aí no capítulo 6. Somente a parte B do verso 2. Só o início. Só a primeira interrogação aí. Olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, sairão dos túmulos. A palavra do Senhor diz que logo depois, nós os vivos, no abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15 fala isso, também subiremos aos céus. Em Apocalipse capítulo 6 diz que os homens irão se esconder com medo quando vê esse evento do povo de Deus subindo até o Senhor. E aí em 1 Coríntios, Paulo fala que nós iremos julgar junto com o Senhor os que ficam na terra. Então, essa autoridade sobre as nações é o poder dado por Deus, onde nós, os vencedores em Cristo Jesus, iremos julgar aqueles que ficarem e que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A oportunidade o Senhor tem dado, como já vimos na palavra. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como um vaso de barro. É o que diz aí a palavra. Como cetro de ferro a regerá e a reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Com cetro de ferro, olha a imagem. Um cetro onde o rei senta e pega aquele objeto na mão dele, sentado com um cetro, e diz que com o ferro ele julgará e vai pegar e destruir aqueles que não o aceitaram, como se fossem barros. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo, e no dia do juízo, os perversos serão quebrados como um vaso de barro. Em vez de desprezo, teremos uma posição de honra. Vamos reinar com Cristo. Ao invés de desprezo, nós iremos reinar com Cristo. Olha aí o Salmo capítulo 2, para terminar, no versículo 8 e 9. Salmo 2, verso 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ela diz aí o seguinte: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro a regerás, e a despedaçarás como um vaso do oleiro. Olha já a promessa do Senhor já no Velho Testamento. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Em outras palavras, nós iremos morar nesse mundo, transformado pelo Senhor, um novo céu e uma nova terra, uma nova nação, e nós então iremos com o Senhor Jesus julgar, como aqui em Salmo 2, Apocalipse 2 repete a mesma palavra dos Salmos. O vencedor vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, terá uma posição de honra, que nós vamos reinar com Cristo. E o vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Olha o que diz o verso 28.
Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo. Aleluia, Pedro falou certo. Jesus Cristo, Ele é a estrela da manhã. Nós iremos reinar com Cristo. Já imaginou? Eu vou conhecer Jesus. Eu vou estar com Cristo face a face. Você irá conhecer o Senhor. Não veremos mais as coisas profundas de Satanás, mas as coisas de Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação. Você tem? Talvez você precise confessar os seus pecados, se não tiver. Ou você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho, que apresenta o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você precisa conhecer que Jesus falou: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Nenhuma condenação há, Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós iremos morar com Cristo. Essa é a esperança de todo cristão. O cristão que não tem essa esperança está com medo de morrer na pandemia. O cristão que não tem essa esperança em Cristo tem medo de partir dessa terra. Mas nós conheceremos as maravilhas do Senhor Jesus. Ele prometeu e Ele há de cumprir com a sua palavra. Essa é a igreja de Tiatira, igreja amorosa, fiel, perseverante, mas uma igreja que tolerava os ensinos de uma professora chamada, ou de codinome, Jezabel, que ensinava as coisas erradas no meio do povo de Deus. Vamos procurar ser uma igreja amorosa, vamos procurar ser uma igreja fiel, vamos procurar ser uma igreja perseverante, mas vamos ter um olhar crítico. Vamos procurar saber se a igreja está ensinando as verdades bíblicas. Procure uma igreja fiel, procure uma igreja sincera, uma igreja que ensine a palavra do Senhor. E você pode ter certeza que isso vai servir muito para o teu crescimento na obra do nosso Deus. Quero convidar você a orar. Vamos orar ao Senhor. Dentro desse estudo de Tiatira, da igreja, ela é uma igreja cheia de fé. E o que nós precisamos nesses últimos tempos é de amor e de fé. E conhecimento da palavra, mas também de amor e de fé. Eu quero que você, nesse instante, exerça a tua fé perante Deus. O Senhor, Ele não está com os ouvidos fechados. Ele tem e está pronto a ouvir nossas orações. Então eu quero convidar você a curvar a tua cabeça e orar ao Senhor, colocando todos os seus pedidos perante o Senhor. Para ver se Deus já começou a ouvir a tua oração. Eu creio que Deus já tem ouvido as tuas orações. Isso nos motiva. Deus tem ouvido muitas minhas orações, eu só tenho a louvá-lo. Se fosse dar testemunho, eu vou estar dar aqui vários testemunhos do que Cristo tem feito na vida da minha família, na minha vida. E eu tenho muito que louvar o Senhor por Ele ouvir minhas orações na vida da igreja. Coisas maravilhosas que Ele tem feito aqui em Coroa Grande, Itaguaí. Tenho muito que agradecer ao Senhor. Eu quero convidar você a orar. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Teu povo, Pai amado, está nesse momento, Deus, colocando sua fé em prática, colocando diante do Senhor todas as dificuldades, todos os problemas, todas as aflições. Senhor, abre os olhos, que a Tua palavra toque no coração, que eles possam ver que o Senhor é o Deus que passeia pelas igrejas, que o Senhor é o Deus que passeia sobre os lares, que o Senhor é o Deus que fala aos corações, como diz aqui no verso 29, que tem o ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Abre, ó Deus amado, os ouvidos do Teu povo, a audição do Teu povo, que possa, ó Deus amado, ouvir Tua palavra e que ela venha penetrar os corações. Aumenta a fé do Teu povo. Em nome de Teu Filho amado Jesus, fortalece a Tua igreja. Fortalece, Pai amado, tira o medo do coração. Cuida de cada um, Pai Santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Deus, que não caia na cilada do inimigo, mas que em nome do Teu Filho amado Jesus, venha crescer a cada instante, Deus. Pai amado, eu coloco a vida daqueles que estão nesse instante em seus lares,
que tem nos pedido oração, Pai. Quero lembrar aqui, ó Pai amado, da vida, ó Deus, dos teus servos, desta igreja, com a vida do seu Ney, da dona Raquel, a vida, ó Deus, da Cássia, a vida do pastor Davi, ó Deus amado, a dona Yara, a dona Wanda, a Márcia, ó Deus, a Adriana e família, Beto, ó Deus, pessoas que têm, ó Deus, aqui pedido oração, como a vida da Cíntia, do Maciel, ó Deus, da dona Amélia, Pai Santo, Cláudia, ó Deus, Fernando, e os demais, ó Pai amado, que têm orado, que têm passado por alguma dificuldade. Eu coloco diante do Senhor a vida da Jo, te louvo pelo milagre que o Senhor tem feito na vida dela também. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, derrama do teu poder. Escuta as orações feitas nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra fortaleça as nossas vidas e que nós não venhamos, ó Pai amado, a nos vender para o pecado. Mas, ó Deus, que teu Espírito nos dê sempre, ó Deus, um olhar observador e andar somente com o Senhor e saber o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma noite agradável de sono, fortaleça a vida dos que estão em casa, os que precisam da tua boa mão, cuida da saúde, ó Pai, de cada um, fortalece em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que têm passado por enfermidades, cura em nome do teu Filho amado Jesus. Eu quero lembrar aqui da vida da Juliana, colocar em tuas mãos, pedir que o Senhor, ó Pai, interceda por ela, em nome de Jesus. Esteja, ó Pai amado, fortalecendo a vida dela. E aqueles, ó Deus, que têm passado por meio dessa pandemia, por lutas, ó Deus amado, que o Senhor restabeleça a saúde. Esse é o nosso pedido. Traz, ó Pai amado, a cura o mais rápido para essa enfermidade. Aqueles que já perderam alguém querido, conforte o coração. Que saibam, ó Deus amado, que só o Senhor Jesus é quem há de dar forças. Que se aproximem do Senhor a cada instante. Em nome do teu Filho amado Jesus. Cuida, ó Pai amado, do nosso Brasil, das autoridades. Coloca em tuas mãos. Coloca nas tuas mãos a tua igreja nesse lugar. A vida aqui de Coroa Grande, a igreja de Coroa Grande. A vida da igreja de Muriqui, junto ali com o seu pastor, Eliezer. Ó Deus, a igreja de Mangaratiba, com o pastor Maxwell e Tiago. A igreja de Atos, ó Deus amado, com o pastor Cláudio. A igreja de Jacareí, com o pastor Giovanni. A igreja de Verome também, ó Deus, com o pastor Elton. E todos os seus familiares, toma em tuas mãos. Fortalece os campos, como o campo de Rio Claro, Deus amado, com o Elton. E o campo também de Itacuruçá, ó Deus, que o Senhor abençoe e que venha abrir as portas. Em nome de Jesus, fortalece a tua igreja. Cuida do teu povo, e eu te louvo, Pai, e oro agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, e estaremos aqui na sexta-feira à noite, no grupo de homens se reunindo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.